Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui que vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, quero mandar meu abraço fraterno para todos os ouvintes da El Shaddai Vida e também do Web Rádio WS, que estão transmitindo a mensagem do presbítero Gregório. Sinta-vos abraçado com o braço fraterno do presbítero Gregório. Vocês que querem falar comigo, pode entrar em contato por meu WhatsApp 67 99306 0524. E aqueles que querem colaborar para manter essa programação no ar, também podem entrar em contato por mesmo WhatsApp. Que Deus vos abençoe abundantemente. Apóstolo Paulo escreve uma carta para a igreja de Filipe, aos filipenses. Ele diz assim: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, verso 6. Amados, com base nessa palavra, quero encerrar hoje as mensagens que eu tenho trazido para as famílias. Estarei iniciando uma próxima mensagem no decorrer da semana, elaborando para falar sobre, eu não sei ainda o que, mas o Espírito Santo estará me orientando. Quero falar hoje, fazer uma análise sobre o homem em si, a família, esse projeto de Deus. O homem ele não nasce pronto, a não ser que foi o primeiro homem, Adão. Ele foi feito pelas mãos de Deus. O homem, portanto, não nasce pronto, é um ser em construção. Portanto, é preciso formar os indivíduos e construir o caráter desse ser humano. Vemos claramente aqui que o apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-lo até o dia de Cristo. Portanto, a palavra de Deus está falando de um processo de formação, amados, de construção, que inicia-se no momento em que somos gerados e que se completa quando nossa vida terrena termina. O homem sempre está em construção, em evolução. Nasce, aprende a gatinhar, falar, caminhar, estudar, se projetar numa profissão. Dependendo da profissão que ele escolhe, será bem-sucedido, terá uma vida próspera ou terá que trabalhar a vida toda para ter o seu sustento cotidiano. Mas o homem está sempre em construção. Portanto, isto só irá terminar quando findar a sua vida terrena. Essa não é uma obra sem transtorno, amado, pois existem algumas alterações na construção, na estrutura de uma família, na estrutura familiar, pois estas têm enfrentado algumas realidades. Muitas vezes são tantas dificuldades que a família enfrenta que muitas vezes parece que até arrepende-se de ter constituído essa família. Então são muitas as dificuldades que abalam a estrutura familiar. Precisaria, como
amados, termos paciência. Passamos por momentos críticos, passamos por momentos que muitas vezes nos sentimos isolados, nos sentimos só, mesmo vivendo em companhia da nossa família. Muitas vezes olhamos para um lado, para o outro, para frente, tentamos retroceder muitas vezes, mas nos encontramos muitas vezes como se estivéssemos num deserto. Buscamos melhoria para as nossas famílias. Buscamos muitas vezes melhorar até os relacionamentos. Mas temos enfrentado luta, transtorno, pois estamos em construção. Estamos construindo o nosso próprio caráter. Existe uma obra a ser realizada, uma obra que precisa ser feita urgentemente, uma obra que necessita que tenhamos muitas vezes possibilidade, que necessita utilizarmos bem o nosso tempo, que estamos, amados, em construção. Durante um tempo determinado, o resultado será para melhor ou para pior, dependendo do elemento que estivermos usando para a construção desta família. Infelizmente, amados, os transtornos que têm surgido nos nossos caminhos produz danos profundos, produz danos familiares na alma dos nossos filhos, dos nossos parentes. Muitas vezes erramos como pai, como mãe. Eu mesmo errei muitas vezes como pai, errei como filho, não fui um bom filho, não fui um bom pai. Mas estou sempre procurando me adequar, prosseguir, pois estou num processo de construção. Preciso lançar alicerce profundo, fundamentado nesse conceito. Podemos afirmar que é preciso formar o indivíduo, preparar o alicerce sólido, construir seus caráteres, construir seus valores, orientar na sua crença e caminhar passo a passo no processo da consolidação da família, amados, de consolidar uma família estruturada, que seja respeitosa a Deus, as instituições, as leis, tanto seculares como as leis divinas, pois das leis e os princípios da própria existência que o ser humano tem. Pois se somos obedientes às leis, irá formar o nosso comportamento e nossa atitude mediante a sociedade. Semana passada eu vi jovens pré-adolescentes, jovens adolescentes, cuspindo na face dos veteranos da guerra, homens que lutaram pelo nosso país, homens que foram à guerra para defender esse país, sendo maltratado pela juventude da atualidade. Isso porque não teve uma família estruturada, amados. Eu sei que não é uma tarefa fácil, porque requer um exercício responsável das partes interessadas na função familiares.
existe algo que os pais precisam fazer, a função paterna, como se apresenta nos dias atuais. Existem leis que amparam a função paterna e a função materna, que possa auxiliar na formação do vínculo afetivo que organiza essa família. Pois nós não somos um deserto, amado, não somos uma ilha. Homens precisam se relacionar com uma mulher, mas precisa ter uma relação duradoura com seus filhos, consigo mesmo e com as pessoas que estão em sua volta. Caso isso não aconteça, o indivíduo fica em um estado de total abandono, se torna errante, selvagem, se torna um ser amargurado. O ser humano não é um ser solitário. Ele não deve também se deixar ser regido pelo seu próprio instinto, pois quem segue os instintos são os animais. Algumas pessoas dizem, eu sigo somente o meu instinto. Quem é regido pelos instintos são os animais. Nós somos seres com consciência e com sabedoria. Então temos que agir com sabedoria para educar os nossos filhos. Nossos filhos necessitam de uma formação familiar para dar prosseguimento nessa construção. Deus tem um plano para a minha família, para a sua família, mas cabe a mim e a você acatar e a conduzir nossa família mediante a palavra de Deus. Sei, amados, que muitas vezes somos chamados de pessoas já ultrapassadas, porque usamos muitas vezes a palavra de Deus para educar esta geração que está corrompida. Sabemos que uma geração faz a educação da outra geração. A Bíblia diz que um dia mostra sabedoria, a outra noite, a outro dia e uma noite declara sabedoria a outra noite. Então, a geração que vem, se for bem educada, estará criando filhos educados para a geração vindoura. Pois essa é a natureza do próprio ser humano. É sempre estar em constante evolução, instruindo, ensinando. Por isso nós temos a semelhança de Deus. Estamos sempre em construção, amados. Um ser em construção, portanto, precisa prosseguir até alcançar a perfeição. Nós não somos uma obra inacabada. Aquilo que está inacabado precisa ser submetido à própria lei da humanidade, que fora construído por um longo período de tempo. Ele não traz em si uma obra morta, amado. O ser humano não traz em si uma natureza morta, pois ele traz dentro de si a essência de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de cada um de nós. E nós somos guiados através do Espírito de Deus, que testemunha ao nosso espírito que somos de Deus. Então somos família. Em primeiro lugar, somos família constituída por um pai, por uma mãe, onde os filhos crescem, mas somos família de Deus. Nós temos
essa instituição divina. Somos instituídos como seres físicos e também como seres espirituais. E dessas duas instituições, de nós termos uma alma e um espírito, precisamos, amado, urgentemente dar mais atenção para os nossos filhos, que também seguirão o exemplo, se tornando seres tanto físico como espiritual, ou benquisto ou malquisto pela sociedade. Sendo assim, a primeira instrução da lei de Deus deve ser sustentado pela família. E qual é esta lei? De um homem unir-se à sua mulher e tornar-se uma só carne, e amar esta mulher. Vós, marido, amai a vossas esposas. Vós, esposa, amai e respeitai os vossos maridos. Vós, filhos, se submetei-vos aos vossos pais em tudo, pois isto é agradável a Deus. Isto constitui uma família. Esta é a base de todas as outras. Mesmo que você viva no mundo secular, ou você está constantemente adotando o ensino de uma igreja para prosseguir avante. No entanto, amados, temos observado uma declinação do próprio conceito familiar. Famílias que estão se levando a toda sorte do mal. Pai que abandona filhos, pai e mãe que deixa criança livre para fazer suas próprias maldades, que não instruir os seus filhos. Nós devemos sim deixar nossos filhos a fazerem suas próprias escolhas, mas devemos orientar. Nós somos tutores dos nossos filhos. Nós somos apenas administradores de uma herança que Deus nos deu, pois os filhos são a herança de Deus. Então nós temos que cuidar desta herança. Deus entregou essas crianças para nós cuidarmos, amarmos, administrar bem essa herança. Então, vamos deixar sim nossos filhos fazer suas próprias escolhas, mas ensinando as leis. Sem leis claras, objetivas, sem os limites bem definidos, o mundo inteiro da criança acabará virando um caos. Se os pais não sabem dizer não, se fica paralisado diante das transgressões dos filhos, ou se apoia essas transgressões, ou se permite amizades que estão enveredadas para o caminho do mal, as crianças, ou seja, esta geração, não terá a formação necessária e não terá o subsídio para preparar adequadamente a educação da próxima geração que virá. As crianças precisam de limites. Quando ela deixa, muitas vezes, quando os pais deixam por conta de si mesmo, entregue essa criança às pessoas descomprometidas com a sua formação, ou mesmo com os seus próprios caprichos. Crianças que aprendem muitas vezes tudo por meio da internet, pela televisão, ou mesmo pelos próprios celulares, o que muitas vezes está sendo doutrinado para os nossos filhos. Segue seus próprios impulsos, e aí sim eles agem por instinto e não com sabedoria. Então precisamos mostrar, mas também dar o exemplo.
pois a mídia, amado, está de toda forma tentando corromper a alma dos nossos filhos. A mídia mostra de uma forma estarrecedora os efeitos deste mundo familiar sem lei, sem o afetivo, sem o exercício de um amor, privando muitas vezes a família de viver sobre a graça e a misericórdia de Deus. A família vem sendo minada por esses recursos maléficos das mídias. Hoje, os pais muitas vezes deixam o filho a seu bem querer, guiados pelos ensinos que estão tendo através da tecnologia. Eu já vos disse que vivemos uma era de tecnologia. Produtos eletrônicos são introduzidos nos lares. Devido à ausência física e afetiva dos pais, as crianças crescem muitas vezes doutrinado pelas mídias, ou quais estão totalmente envolvidas nesse espírito mundano, pois a mídia, amado, está cheio de corrupção, de mensagem antifamiliar. E se quisermos ter família abençoada, precisamos dar atenção aos nossos filhos. Não basta, amado, estar fisicamente em casa. Alguns pais permanecem em casa, mas muitas vezes nem sabe o que os filhos estão fazendo. O filho muitas vezes está trancado no quarto. Muitas crianças estão se suicidando hoje dentro do seu próprio lar. Famílias que não sabem nem o que está ocorrendo no quarto dos seus filhos. Então, a quem cabe essa responsabilidade? É preciso, amados, termos mais cuidado pela formação dos nossos filhos, independente das atribuições profissionais, independente se chegamos cansados ou não. Nesse campo existe uma responsabilidade que não se pode delegar, amados. Não podemos delegar a responsabilidade de pai sem assumir os riscos de perdermos os nossos filhos. Não há como terceirizar a função familiar e abrir mão dos bens mais preciosos que os pais recebem, de auxiliar no desenvolvimento do caráter dos seus filhos. Quem está terceirizando essa função familiar está desistindo da responsabilidade de preparar a próxima geração. Está desistindo de dar seguimento a uma família nobre, uma família constituída pela graça e misericórdia de Deus. Estamos, amados, passando por momentos difíceis. Vivemos essa era, chamada era da tecnologia, onde as coisas são ultrapassadas rapidamente. Eu digo isso, amado, porque eu estou trabalhando pela rede social já há 4 anos. E eu tenho observado, amados, que a rede social é uma arma poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, precisamos ter limite. Então, muitas vezes nós não temos esse limite, ou não colocamos esse limite para os nossos filhos. E isso impede a construção do projeto familiar. Isso impede que haja uma formação eficaz no meio da nossa família.
e acaba por se tornar uma família oprimida e cujo opressor é a própria sociedade e cujo opressor, amado, é o mundo que jaz no maligno. Mas existe por trás deste mundo um espírito opressor e o seu nome é diabo. E o diabo luta com todas as armas para destruturar a família. Hoje, amado, tudo tem valor monetário e não mais o valor moral. E pais que negociam com seus filhos, pais que diz para os seus filhos: se você se comportar bem, eu te darei um celular novo do ano, te darei o carro que você quer, e acaba se tornando dessa maneira, criando os filhos narcisistas. Então, tudo muitas vezes tem girado em torno do valor monetário e não pelo valor moral. É a inversão do ser pelo ter, muitas vezes. Uma vida humana não vale nada diante do dinheiro, amados. Pois temos visto hoje pessoas tirando vida de outro ser pelo bem material. Pessoas que hoje têm matado os nossos jovens simplesmente para levar um celular. Um celular que muitas vezes custa em torno de R$1.000. Mata-se por qualquer coisa. A violência tem sido grande. Violência que tem gerado violência. Gerada pela questão monetária e pela falta de valores. Embora haja muitos outros fatores nesse contexto, mas esta, amados irmãos, tem sido o que nós temos visto na atualidade. Jovens prematuros sendo ceifados, jovens sendo mortos nas ruas aos milhares, por outros que são mais jovens que eles, jovens que se tornaram marginais, porque não foi instruído no seio da família, menores que se tornaram marginais, porque foi abusado muitas vezes nos seus lares, jovens que se tornaram prostituta aos 11, 12 anos de idade, porque fugiu da casa, porque foi abusado pelo seu pai. E este tem sido o que tem ocorrido dentro do seio da família. O valor de ser um humano, muitas vezes, nos leva, amados, a refletir que a responsabilidade dos pais não estão sendo seguido da maneira como a palavra de Deus nos diz. Precisamos voltar o nosso olhar para os nossos filhos, olhar também para as histórias da própria transmissão familiar. A igreja, amado, ele deve ser alguém que está comprometido com Deus para educar, para instruir tanto o pai, a mãe e os filhos. Precisamos então retornar, amado, a praticar a fé, unido nossa fé com a própria palavra de Deus. Precisamos estar unidos no meio da família, junto com a igreja, a própria, o pai, a mãe e também a escola. Pois hoje os próprios educadores estão sendo desrespeitados pelas crianças. Antigamente a escola era parceira fiel da família na formação dos valores morais, dos valores ético e espiritual. Hoje existem leis tentando de toda maneira proibir que a escola traga ensino religioso que possa formar a alma
que está em construção, da alma das nossas crianças que está em construção. Escola que querem negar o conceito de Deus, desse Deus que é soberano, desse Deus que é poderoso, desse Deus que é Pai, amoroso, que protege a cada um de nós. As crianças estão em construção, amado. O caráter das crianças estão em construção. E é responsabilidade, sim, da escola em transmitir ensinos que possa fortalecer a mente e o espírito de nossas crianças. Precisamos, amados, de uma educação voltada ao ensino, aos rituais religiosos. Eu não estou falando que deve se colocar dentro da igreja ou dentro da escola uma igreja, mas estou falando ensino morais. Quando eu aprendi a estudar, havia o ensino de educação moral, de ensino de educação moral e cívica, e isso foi banido da escola. Era algo que nos instruía a amar a pátria e amar a Deus. E depois que o mundo se tornou globalizado, depois que o mundo se tornou um mundo de tecnologia, um mundo encantado e sedutor, surgiu um novo Deus, um Deus com D minúsculo. Esse Deus está assumindo esse poder, dentro do seio da família. Um Deus que não pode salvar, um Deus que não pode libertar. É um Deus que está desconstruindo o caráter dos nossos filhos. Não é um Deus que constrói a alma e liberta, mas é um Deus com D minúsculo, que está preocupado apenas com a questão monetária. É triste, amados, nós observamos que hoje se cultua mais o ser humano, se cultua mais aquilo que o homem é, do que se cultuar a Deus. Cultua-se mais aquilo que é mito, isso que é ídolo, do que o próprio Deus, que é eterno e soberano, que é um Deus vivo e real, que é um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. O mundo está em desconstrução, amados. O mundo está retrocedendo para que o mal venha governar neste mundo, pois a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. É como se o mundo inteiro estivesse deitado sobre uma grande cama de lamaçal, mas precisamos voltar nossos olhos para o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Apresentar a Ele a nossa família. Precisamos ter um estilo de vida voltado a servir a Deus, a servir ao Senhor e também a sermos exemplo no seio da nossa família. Tudo se apresenta com um sentido que, amados irmãos, precisamos sim nos fortalecer espiritualmente, e a igreja tem que cumprir seu papel. A igreja, ela é uma instituição onde deve formar o caráter da alma do ser humano, o espírito do ser humano. A igreja também da atualidade está em desconstrução, amado. A igreja está voltada mais em prosperidade. A igreja está voltada mais em finança. A igreja está hoje ligada mais em política do que em preocupar-se com aquilo que realmente é e deveria ser o papel fundamental da igreja: o ensino da palavra de Deus, o ensino da Bíblia Sagrada. Hoje se conta muito dentro da igreja fábulas e não o ensino da palavra de Deus. Hoje se tem mais fábulas, hoje se tem mais chamado repeté do que
o ensino religioso, transformando assim a igreja em prisioneira do próprio mal. Não transmite mais libertação. Não vemos mais cura, não vemos mais libertação. Almas entra vazio e sai vazio. Pessoas que entram na igreja em cadeira de roda e podem sair de lá para um centro cirúrgico ou mesmo para um lugar de UTI ou mesmo para ser sepultado, porque a igreja não está cumprindo o seu papel de ser a luz deste mundo, de ser o sal desta terra. A igreja não está cumprindo o seu papel de libertar as pessoas, de fazer o que Cristo disse: ide, curai, sarai e libertai. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus não anulou a sua promessa. Depende de mim, depende de você, que nós ainda nos consideramos seres espirituais, embora com limitações, com defeitos, embora muitas vezes erramos, mas quando erramos e reconhecemos que erramos e olhamos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, voltamos os nossos olhos para Ele, clamando em busca de conhecimento, de crescimento espiritual, pela melhoria do relacionamento dos nossos filhos, dos nossos parentescos. Deus, Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu voltarei os meus olhos para Ele, abençoarei e sararei, e Ele será o meu filho e eu serei o seu Deus. Deus, Ele quer fazer isso comigo e com você. Então, amados, pense nisso. Pense que você e eu estamos nesse mundo não simplesmente para passear por ela, porque a Bíblia nos relata no livro de Jó que quem passeia por este mundo é o diabo. Ele que passeia, nós não. Nós somos filhos de Deus. Cabe a mim e a você. Este é meu último áudio falando sobre a família. Que Deus vos abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.